vocês, que são as casas astrológicas, tá bom? Então, já podem ir fazendo as pazes aí com essa energia, com esse signo que você não gosta muito, porque provavelmente está faltando integrar melhor essa força, tá? Essa energia. Outra forma de entender por que são esses 12 signos, né? Por que a gente tem 12 signos, é porque a astrologia ela é um estudo baseado nos fenômenos da natureza. Então, a gente entendeu que existem os antigos entenderam que existem 4 estações do ano, que existem os 4 elementos, fogo, terra, ar e água, e que cada estação do ano consiste em começo, meio e fim. Por isso que a gente tem um signo de cada elemento combinando com uma modalidade. Essas modalidades, cardinal, fixo, imutável, têm a ver com o início cardinal, o meio e o fim das estações. Então, signos cardiais, também pode ser assim chamado, são os signos que têm a força para os começos, tá? Quem tem coragem de começar as coisas são os signos cardinais, ou seja, Áries, Capricórnio, Libra e Câncer. Os signos que têm a força de sustentação, de manter o fôlego, de se firmar numa ideia, são os signos fixos, ou seja, Leão, Touro, Aquário e Escorpião. Os signos mais adaptáveis, porque são os que já estão no final de uma estação, quase começando a outra estação, são signos mutáveis, são os mais adaptáveis, ou seja, Sagitário, Virgem, olha aí, Virgem, Gêmeos e o signo de Peixes. E aí a gente cruza essas informações, né? Essa coluna aqui são todos os de fogo, ou seja, Áries, Leão, Sagitário. Os de terra, Capricórnio, Touro e Virgem. Os de ar, Libra, Aquário e Gêmeos. Água, Câncer, Escorpião e Peixes. A gente tem quantas pessoas aqui? 8 comigo. Quem é signo de fogo? Deixa eu fazer uma. Eu sou, Carla. Tu é Sagitário, né, Valdo? Isso. Eu também. É Patrícia. Quem fala? Patrícia. Patrícia. Alguém mais é de fogo? Fora eu? Não, né? Então tá. Deixa eu anotar aqui. Signos de terra. A gente não vai focar nessa energia só para vocês entenderem, tá, gente? De cardinal, fixo, mutável. Aqui é só para vocês entenderem por que é dividido dessa forma, mas o que a gente vai focar são os elementos, tá? Então, queria saber se tem alguém do elemento terra. Tem uma virginiana, que é a Célia. a Célia. Tem mais alguém de signos de terra? Capricórnio, Touro. Ok. Signos de ar. Mônica, tu é Libra, Aquário, Gêmeos? Gêmeos. Gêmeos, adoro. Já percebi. Felipe, tu é de água, tu é Câncer, Escorpião ou Peixes? Câncer? Câncer. Certo. Já adivinhou, né? Felipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando 2 pessoas. Tá faltando a bem-vinda. Mas, enfim, vamos seguindo. E explorar aqui o que nós temos em comum. E o que eu queria trazer para vocês, que vai servir, né, se vocês, de repente, atendem ou estão aí na formação e querem ter outra fonte para correlacionar os dados, é essa associação que existe, tá, entre os elementos e as funções psíquicas, tá? Lembrando que ao longo da vida a gente vai... Todo mundo é familiarizado, né, com funções psíquicas, Evaldo? Porque isso aí vocês estão até dominando muito melhor do que eu, que estou um pouco
fora de cena, mas, enfim, o que eu quero destacar aqui, fazendo essa relação com a astrologia, é que, assim como ao longo da vida a gente vai escolhendo, né, uma função para ser a principal, é muito provável que o elemento que domina no nosso mapa, o elemento que se sobressai no nosso mapa, represente a nossa função principal, tá? Por isso que eu acho tão interessante começar a análise dos meus clientes pelo cálculo dos elementos. Porque, por exemplo, se eu pego uma pessoa que tem muito elemento ar, que se sobressai o elemento ar, eu diria que essa pessoa tem a função pensamento como a função principal. Eu não vou perder o meu tempo precioso falando de astrologia com uma linguagem mais emocionada, com uma linguagem mais abstrata, não. Vocês entenderam, né? O que eu quero dizer. Eu vou ser mais racional, eu vou ser mais lógica, eu vou construir uma linha de raciocínio junto com esse cliente, entendeu? Então, essa foi assim, a temática que eu quis trazer, porque isso já dá meia hora de consulta. Só isso aqui, a gente entender como é que se distribui os elementos no mapa, no nosso mapa, a gente já tem muita pista de como a gente funciona, do que está em falta, do que eu conscientemente preciso fazer para equilibrar essas forças, tá? Então, só lembrando que essas duas funções, intuição e sensação, são funções da percepção. Sentimento e pensamento são funções do julgamento, né? Porque parte de uma análise subjetiva pessoal. Gosto, não gosto. Eu penso assim, penso Eu penso assado, assim, concordo com penso esse pensamento, assado, não concordo. exato. Então, aqui no caso, a intuição, alguém chuta qual é o elemento? É o fogo. É o fogo. Massa. Agora, Então, Carla, para fala. se chegar a essa conclusão, é importante analisar os elementos do mapa. E a gente não analisa somente pelo o signo solar, né? Tem Isso. outros cálculos a ser feitos, A né? gente Serem feitos, né? eu vou ensinar para vocês como é que faz esse cálculo, tá? Mas o que fiz essa pergunta, né? Do signo solar de vocês, só para vocês se perguntarem o quão vocês estão conectados com esse elemento, porque é um dos elementos que a gente se propôs a desenvolver nessa vida, né? Faz parte, assim, do nosso processo de individuação, o signo onde o Sol está. Então, se eu estou muito conectada com o elemento fogo ou pouco conectada com o elemento fogo, eu vou ter uma pista de como é que está o meu processo, né? De individuação. Por isso que eu fiz essa pergunta. Pensamento, qual é o elemento? Alguém quer dar um palpite? Seria o ar, né? O ar. Seria o ar, exatamente. O lógico ao ar, sim. Sim, perfeito. E sensação? Seria a terra. Perfeito, exato. Por fim, sentimento, os elementos, os signos do elemento água, tá? Então, aqui só para recapitular, a sensação nos diz que uma coisa existe, ou seja, o elemento terra. O pensamento nos diz o que é a coisa, elemento ar. O sentimento nos informa se essa coisa é agradável ou não, elemento água. E a intuição nos diz de onde ela vem e para onde ela vai, elemento fogo, tá? Vamos ver como é que está aqui Evaldo, Patrícia e eu. Como é que a gente está, se a gente está mais ou menos conectado aqui com o nosso elemento do signo solar, tá? Eu aqui presente, Patrícia. Pronto. A gente tem todas essas características, né, comuns aos signos do elemento fogo, que é o calor, a vitalidade, a ação, impulsividade, impaciência. Eu consigo identificar os que eu tenho mais, entendeu? Vocês também podem fazer esse exercício. Me falta liderança, estou conseguindo assertividade, me falta um pouco de orgulho, e brilho a gente está trabalhando, né? Vamos lá.
a gente pode analisar dentro de um mapa se esse elemento está em falta ou em excesso. Eu vou já passar as regras para fazer esses cálculos, tá? Mas só para a gente entender, uma pessoa que falta fogo no mapa, olha as consequências, né? Assim, o que acontece, o que pode acontecer, né? Não necessariamente tudo isso, mas pode ser um desses pontos, tá, gente? Nada que é totalmente fechado, mas assim, o fogo, ele tem a ver com a nossa individualidade. Se a gente parar para pensar, é o único elemento que até hoje não foi modificado pelo ser humano. Todos os outros elementos ou foram poluídos, ou, enfim, né, água, ar e terra, está tudo contaminado já. Mas o fogo, ele tem essa característica de ser ele. Então, quando a gente tem pouco disso no mapa, a gente fica muito dependente da aprovação dos outros. A gente tem essa inibição para expressar emoções mais intensas, né? Por exemplo, como a raiva. Vulcão não conta? Não entendi, Mônica. Fogo não conta? Não entendi de novo. Mônica, tu quer... Eu não Sim, entendi. então o vulcão é fogo, não é? Isso. Aí depende. Tem o vulcão, a gente associa mais ao signo de Escorpião. Terra? Escorpião, porque é um fogo lamacento, assim, né? E antes de Plutão ser descoberto, o planeta que regia Escorpião era Marte, que é um deus, um planeta relacionado ao elemento fogo. Então, o Escorpião, ele tem um pé na água e um pé no fogo. A coisa de explodir é mais o excesso, tá, Mônica? Quem tem excesso de fogo quase não consegue conter esse excesso e aí acaba explodindo. E a gente vê isso também no caso específico de Escorpião, tá? Show. Baixa disposição, falta de ânimo, pessimismo, tudo isso vem da falta de fogo no mapa. E o excesso? Aí vem as atitudes impensadas, o descontrole, que seria esse vulcão, né? Facilmente irritável. A pessoa pode falar, assim, uma besteira boba, mas a pessoa se irrita com muita facilidade, né? Pode levar tudo muito para o pessoal, sabe? Hiperatividade, prazer, extrema necessidade de autonomia, prazer, dificuldade com as dependências, prazer. Já deu para perceber? Já deu para perceber que eu tenho excesso de fogo. Prazer, Patrícia, bate. Patrícia também, eu também, viu? Também tenho excesso de fogo. Tu tem aí, excesso? Então. Eu Também. não lembro do teu cálculo, Evaldo, vou ser bem séria. Vamos lá, agora a Célia vai representar aí a turma da Terra, que tem a ver, né, com os 5 sentidos, com esse mundo prático, com a burocracia da vida, com a organização, com a consistência, perseverança, pragmatismo, noção de limite, noção de tempo, tudo isso tem a ver com o elemento terra. Eu tenho pouquíssimo, eu tenho muito pouca terra, eu quase adoeço se eu tiver que ir num banco, resolver uma burocracia, pagar uma conta, me organizar financeiramente, né? É uma coisa assim absurdamente difícil para mim, porque não é algo que tem no meu mapa. Está faltando no meu mapa, então eu tenho que fazer um esforço maior para compensar essa falta, né? Então, quem tem falta tem essa dificuldade com a realidade objetiva. Não valoriza adequadamente seus talentos e seu trabalho. Também isso pode ser uma distorção desse elemento. E pode ter uma tendência a abandonar o corpo, tá, gente? Porque esquece que tem matéria, esquece que tem fome, esquece que tem sono, esquece que precisa descansar. Isso é uma das consequências da falta de fogo. E o excesso seria o envolvimento demasiado, né, com o universo do trabalho, a turma toda workaholic, que provavelmente tem um excesso de terra. E tudo, absolutamente tudo vira uma tarefa. Final de semana é tarefa, é trabalho. Férias, estou resolvendo coisas, sabe? Aquela galera que realmente não consegue desfrutar dos prazeres da vida. Por tabela, pode ter a sensibilidade abafada. Sensibilidade tem a ver com água,
terra e água são complementares, então eu posso ter muita terra e abafar o elemento oposto, que é a água. Não dou vazão para as minhas emoções, tá? Para os meus sentimentos. E o excesso de terra, né, gente, vira tudo uma tarefa, a pessoa não tem como ser amarga. Vem aí uma amargura, uma teimosia, até também por conta de um apego, tá? Então, a gente já pode ir fazendo essas análises sem olhar o nosso mapa, já se perguntando. Carla, interessante, né? Então a gente pode pensar que a falta de um elemento tem a ver com a função inferior. O excesso de um Exatamente. elemento tem a ver Função com a principal. unilateralidade da função principal, né? Você está sendo muito unilateral naquela função principal. Isso, exatamente. Exatamente. Sheila quer perguntar. É porque, assim, eu estou analisando aqui, né? E tudo isso aí na falta no excesso, eu estou fazendo, me tornando equilibrada. Eu estou fazendo no equilíbrio. Depois da terapia, entende? Claro. Depois que eu comecei a fazer terapia, né? Um terapeuta guiando, eu comecei a ver as coisas diferentes. Tudo isso eu estou colocando em equilíbrio. Ótimo. Sabe? Ótimo, é isso. A astrologia que eu estudo, né, que eu atendo, ela não deixa, assim, a gente refém do nosso mapa, né? O mapa, ele só está mostrando o que a gente tem de mais potencialidade e o que está ali mais debilitado ou precisando de uma atenção maior. Mas você tem total direito e chance de mexer nessas forças, né? Você não é refém do seu mapa, tá? É isso que a gente precisa bater na tecla para não entender o mapa como o nosso vilão, né? Ele vem ajudar imensamente a gente. Que bom que você está na terapia, equilibrando essas forças, porque Sim. Estou bem, sim. isso é importante. Ok, obrigada aí. Nada. Carla. Turma do A é a Mônica. O ar, gente, tem a ver, ele é um elemento complementar ao fogo, tá? Eles se complementam, um acende o outro. São os elementos masculinos, tá? Ativos, o ar e o fogo, e tem a ver, então, com a interação, com a racionalidade, com as nossas trocas, né? Afinal de contas, o ar que eu respiro é o mesmo ar que você respira. Então, é muito importante para quem nasceu com o signo solar no elemento ar, a sensação de estar sempre em movimento, de ter esse direito de ir e vir, de trocar, de conhecer, sentir que está sempre aprendendo uma coisa nova. A sensação de estagnação é sentida como, assim, uma dor, um sofrimento imenso, né, para quem é do elemento ar, porque isso é que traz vitalidade. Mônica, tu quer falar alguma coisa? Não, eu não levantei a mão, mas é tal e qual. Às vezes eu estou dentro de casa um dia inteiro e se eu não for lá fora, eu preciso de abrir a janela e respirar o ar. Perfeito, é exatamente isso. Então, é muito, gente, é muito incrível, assim, como as coisas batem, sabe? E aí a gente vai analisar agora a falta e o excesso desse elemento, né? Na falta, a gente pode ter uma dificuldade ou uma resistência em se relacionar, tá? São pessoas que realmente têm dificuldade, não gostam, preferem ficar ali no seu mundo, tá? Porque o ar tem a ver com as trocas, né? Pode ter uma resistência a aceitar novas ideias, dificuldade de comunicação, de organização intelectual, de concentração mental. Então, para quem tem falta de ar, é recomendado, sim, trabalhos em grupo, né? Esportes em grupo ou grupos de estudo, leitura, escrita, qualquer tipo de atividade que ajude essa pessoa tanto a organizar melhor as ideias quanto a interagir, tá? E no caso do excesso, eu quase bato no excesso. Tem o TDAH, né? Tem uma hiperatividade mental já diagnosticada. No caso do excesso do ar, também pode existir uma tendência à dependência, no sentido de necessidade de aprovação do outro, tá? Uma dificuldade em confiar no próprio taco. Esgotamento mental, isso aí eu tenho, assim, diariamente, minha cabeça não para, e quando meu corpo para, a cabeça ainda está funcionando.
E eu também tive, por muito tempo, desconexão com os meus limites corporais. Inclusive, foi tema de terapia durante muitos anos, né, Val? Também estou aí, né, trabalhando nisso, graças a Deus já melhorei bastante, mas quem se identificar com esse excesso de ar, com essas características, provavelmente tem também um excesso de ar. E vamos para o último elemento, antes de fazer o exercício prático, que é o elemento água, relacionado à função sentimento, tá? A gente já tem outro universo aqui, né? O universo da sensibilidade, da introspecção, da inspiração, dos humores, da emoção, da absorção, da fantasia, da melancolia, da maleabilidade. Quem sofre com falta de água tem dificuldade de entrar em contato com os próprios sentimentos e com o sentimento dos outros. E como não sabe muito bem elaborar o que está se passando no universo emocional, privado, a tendência é somatizar os problemas de ordem emocional, tá? E o excesso de água já é uma galera meio esponja, tá? Que absorve as dores do mundo inteiro. E no final do dia não sabe se está sofrendo por uma questão pessoal ou por uma questão de outra pessoa que ele viu passando na esquina e que, sabe, é uma galera assim que realmente tem um nível de sofrimento e de empatia, é uma hiperempatia, eu poderia dizer, tá? Pode acontecer também de ter uma distorção da realidade, porque a água tem a ver com esse universo da fantasia. Então, às vezes, podem até criar monstros muito maiores, medos e fantasmas muito maiores do que realmente é na realidade. E outra característica é a instabilidade de humor, né? No mesmo dia, uma alteração absurda de humor também faz parte desse excesso de água. E finalmente a gente vai fazer um estudo de caso agora para vocês entenderem como é que calcula esses elementos no mapa de vocês, tá? Eu queria pedir só uma pequena pausa para eu poder fazer um pips, que eu bebi 3 litros de água. Ok, Carla. É o tempo que vocês também, Também já né, aproveito pegam para uma fazer isso também. água. Também. Pronto, pois Uhum, a gente se vê daqui a um minutinho no máximo, só pegar minha água. perfeito. Deixa eu... Aqui.
retomar aqui a apresentação. Deixa eu só ver se está todo mundo de volta. Como é? Eu acho que sim, acho que todo mundo voltou. Show. Eu estou aqui. Tá, Jó. Então, apareceu a minha tela para vocês? Apareceu. Ótimo. Peguei o mapa de nada mais, nada menos que próprio Jung. Aqui estão os dados de nascimento dele. E é importante que eu diga isso, né? Para a gente poder calcular o nosso mapa. Essas são as informações necessárias. Data, horário e local de nascimento. É assim que se produz um mapa astral. E aqui nesse mapa dá para ver melhor todos os elementos que compõem a mandala. Vou dar um zoom aqui para vocês entenderem. Cadê? De todos os elementos que compõem esse mapa, como a gente falou. Os signos, né, que estão representados nessa parte aqui mais externa da mandala. Vocês estão vendo que cada signo tem uma cor justamente para representar os elementos, né? Então, por exemplo, o Jung, ele tem o ascendente. O ascendente quer dizer o signo que estava ascendendo na linha do horizonte na hora do nosso nascimento, tá? É o signo que representa a nossa primeira respiração, ou seja, nosso primeiro ato de individuação, de separação com o útero materno, né? Que representa, que interessante, o útero representa a casa 12, ou seja, onde está tudo junto e misturado, tá? A casa 12 não só tem a ver com o útero da nossa mãe, como tem a ver com o universo que engloba tudo. Aqui está o sopão cósmico. A casa 12 é o nosso inconsciente misturado com o inconsciente coletivo. Enfim, a casa 12 ela é uma das casas mais difíceis de descrever, mas ela é uma casa de água que tem a ver com esse universo mais do inconsciente, tá? E o ascendente, ele representa, então, a nossa primeira respiração, nosso primeiro processo de separação de corte, né, de cordão umbilical. Então, no caso do Jung, o ascendente dele está no signo de ar, que é o signo de aquário, tá? E aí a gente vai sempre seguir essa sequência, o zodíaco sempre segue essa sequência: ar, água, fogo, terra. Ar, só que todos os zodíacos começam no signo de Áries, tá? Então fica mais fácil falar assim. Então, fogo, terra, ar e água. Fogo, terra, ar e água. Fogo, terra, ar e água, tá? Temos aqui dentro das casas astrológicas, vocês conseguem ver esses números, ó, de 1 a 12, que estão aqui dentro? Sim, sim. Pronto. Esses números, né, de 1 a 12, são as casas astrológicas, ou seja, são os cenários, né, da vida, onde é que as coisas acontecem. E, por fim, os planetas, que são os personagens, estão aqui posicionados, né, dentro das casas. E uma coisa muito interessante, assim, para a gente discutir juntos, né, eu não trouxe nada pronto, porque eu nunca parei para analisar o mapa do Jung, assim, né, a primeira vez, né, eu só analisei os elementos, mas uma coisa muito interessante é que, ó, ele nasceu com o Sol, e aqui vocês têm a legenda, né, de cada um dos planetas. Eita, tenho que botar meu carregador, pera. O Jung nasceu com o Sol no signo de Leão, tá? Que é um signo de fogo, portanto, tem a ver com aquelas qualidades que a gente falou: individualidade, assertividade, liderança,
que mais? Mais uma característica do elemento fogo, vamos ver se vocês estão aprendendo mesmo. Além dessas que eu falei. Intuição. Intuição, perfeito. Então, ele veio, né, a alma dele se propôs a trabalhar, desenvolver essas qualidades de individualidade, autonomia, só que numa casa, que é a casa 7, que é a casa dos relacionamentos, da troca, das parcerias. Então, a princípio, você olha e fala, é muito contraditório. Como é que uma pessoa vem se desenvolver num signo de fogo, ou seja, né, estabelecer essas qualidades de independência, mas, ao mesmo tempo, numa casa de relacionamento? Então, é um desafio, eu achei, assim, um desafio punk. Não é à toa que, durante muito tempo, ele foi assim com Freud, né? Ou seja, ele teve uma relação, assim, importante, que foi divisora de águas, né, na vida dele, mas foi a partir dessa relação que ele se individualizou, né? Foi a partir dessa relação que ele reconheceu o próprio potencial e desenvolveu as qualidades leoninas, né, que tem a ver com liderança, com comando. Então, ele criou a própria teoria, mas ele veio... Onde foi que ele veio aprender a desenvolver essa autonomia? Foi através dos relacionamentos de casa 7. Então, é muito massa esse mapa. E a gente vai aprender agora a calcular os elementos, tá? Eu queria só mostrar para vocês que nesse site aqui, que é o astro.com, que está bem pequenininho, mas é o astro.com, ele traz exatamente essa imagem, que eu acho mais didática, e traz essa legenda aqui, tá? De cada um dos planetas, em qual signo eles estão posicionados. Então, Sol em Leão, Lua em Touro, porque vocês vão precisar disso para calcular o mapa de vocês. E essas duas informações aqui são referentes ao ascendente, que é aquele signo que eu expliquei, o signo que representa a nossa primeira respiração, e o meio do céu, que foi até uma dúvida do Felipe, que eu disse que o meio do céu, que é a casa 10, né, a nossa casa mais alta, ela representa a nossa contribuição em termos práticos para a sociedade, né? É a casa da carreira, da profissão, é como a gente vem contribuir em termos práticos para a sociedade. E são os dois pontos que mais recebem a iluminação do Sol, por isso que eles também entram na contagem dos elementos, tá? Ascendente e meio do céu são muito importantes na contagem. Para saber onde é que está o ascendente, você precisa saber onde é que está aqui, cortando a linha da casa 1, qual é o signo, e para saber o signo do meio do céu, você vai olhar para a casa 10, qual é o signo que a casa 10 está, o início da casa 10 está cortando. E aí, existe uma regra, essa tabela, né, de pontuação. Alguns autores usam uma pontuação um pouco diferente, tá? Mas, assim, dentro do que eu já venho estudando, essa, para mim, é a que funciona melhor. E é a que desempata, se eu tenho dúvida, empatou, a que desempata é essa tabela aqui que eu tenho de referência, tá? O Sol, a Lua e o Ascendente, eles contam como 3 pontos, porque eles são os luminares, digamos assim, tá? Os planetas pessoais, até Júpiter, que é um planeta social, a gente vai pontuar 2 pontos. A partir de Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que são os planetas mais distantes do Sol, a gente vai atribuir 1 ponto. Cadê o ascendente? O ascendente entra aqui nessa pontuação de 3 pontos e o meio do céu, 1 pontinho só, mas ele ganha, tá? O grande diferencial dessa tabela para mim é essa regrinha aqui, tá? Que vocês não vão encontrar em qualquer literatura. Isso aqui foi realmente um professor que eu tenho, o André, maravilhoso, que elaborou. E para mim é o que mais funciona, que são as pontuações de desempates.
Regente do ascendente, vocês não precisam se preocupar com isso agora, porque não tem no mapa do... Quer dizer, o regente do ascendente tem. Enfim, vou explicar. Regente do ascendente é o planeta que rege o signo do ascendente. No caso do Jung, o ascendente dele é Aquário. E aí vocês precisam ter um conhecimento um pouco mais avançado, depois eu passo para vocês, qual é o planeta que rege cada signo. No caso de Aquário é Urano. Então, Urano ele vai ganhar fora o ponto que ele já ganharia, ele vai ganhar mais um ponto, porque ele é o planeta que rege o ascendente, tá? Se tiver algum planeta encostado no ascendente ou no meio do céu, ali encostado mesmo, esse planeta também vai ganhar mais um ponto. E se tiver um planeta que é dispositor de um estélio, o que é um estélio? É um engarrafamento de planetas. É como, às vezes, a gente nasce, tem pessoas que nascem com, sei lá, 4 planetas no signo de Aquário, por exemplo. Vou usar o exemplo de Aquário, que é mais fácil. Então, 4 planetas no signo de Aquário, eu preciso olhar para o Urano, que é o regente é o dispositor desse engarrafamento. Ele também vai ganhar mais um ponto, tá? Vai ficar mais fácil quando a gente pegar o mapa do Jung e botar na prática, e aí vocês podem depois fazer em casa. Carla, quem ganharia mais um ponto seria Urano, porque é o regente de Aquário. Exatamente, no caso do mapa do... Se tiver um engarrafamento, né? Se tivesse um engarrafamento em Aquário... Se tivesse um engarrafamento, o regente de Aquário, ele ganharia mais um ponto. No caso do mapa do Jung, ele ganha mais um ponto, porque não por conta do estélio, mas porque ele rege o ascendente dele. Ele tem um ascendente em Aquário, então o Urano vai ganhar mais um ponto nesse cálculo. Perfeito. E aí, para ficar mais fácil, eu separei assim, tá? Os planetas que foram que estão com a bolinha vermelha são os planetas que estão no signo de fogo, os planetas que estão na bolinha verde, terra, bolinha amarela, ar, bolinha azul, água, tá? E aqui eu fiz as contas, eu vou, enfim, não vou ficar me estendendo muito nessa parte, todo mundo entendeu como é que faz isso? Essa associação? Pronto. Sim, sim. Ó, lembrem de incluir ascendente e meio do céu, quando vocês forem fazer o mapa de vocês. Depois, se quiserem, a gente cria um grupo, vocês me mandam lá a pontuação de vocês para eu corrigir, ver se está tudo certinho, para a gente fazer estudos de caso pessoal. Perfeito, massa. Desabafar as dificuldades, né? Um que tem falta de fogo pode pedir ajuda para um que tem excesso e a gente se ajuda. Mas no caso do Jung, do mapa do Jung, a pontuação saiu assim, ó. Fogo e ar empatados, porém, o elemento que tinha menos é o elemento água, que tem a ver com a função sentimento. Então, a função sentimento para o Jung, teoricamente, né, Evaldo, seria a função inferior. Lembra que quando eu perguntei para o Evaldo, ele disse justamente que o Jung ele ficava em dúvida se ele é intuição ou pensamento dominante, não era, Evaldo? Tudo a ver, né? Tanto é que deu aqui fogo 7 pontos e ar 7 pontos. Então, né? realmente, tudo a ver ele com a própria experiência do Jung, né? Dele ficar em dúvida se seria intuição superior ou pensamento superior, né? Isso. Mas aí, quando a gente olha para o elemento água, a gente vê que a função inferior, então, seria sentimento. Portanto, a função superior seria pensamento. Pensamento, exatamente. E aí a gente faz o desempate, né? E aí a gente pode fazer isso com o nosso próprio mapa, gente. Isso é incrível, porque... Verdade. Dá um norte para a gente, inclusive, assim, do que a gente precisa integrar melhor, né? Inclusive, as crises, elas se resolvem pela função inferior, né? Isso é muito interessante a gente entender. Quando a gente está passando por uma crise, seja lá de qual ordem for, não é a função principal que vai resolver, que vai virar a chave e ajudar a gente a sair da crise, é a função inferior. Então, é muito legal a gente poder fazer isso com o próprio mapa. É basicamente isso que eu tinha para trazer. Aqui tem a bibliografia, eu posso passar esse material para vocês depois também no WhatsApp.
né, dos livros que eu usei. É sempre o tolo que salva no fim da história. Exatamente. O elemento que está em falta, a função inferior, é sempre ela que salva. É exatamente isso. E Carla, a gente poderia aqui olhar um pouquinho, mais uma vez, o mapa do Jung, só para eu tirar aqui uma dúvida aqui. E olha que eu não estou nem falando de atitude introvertida e extrovertida, tá? Que a gente está falando só para analisar isso. Para analisar isso, aí eu vou dar outra informação para vocês. Para a gente analisar se a gente tem uma tendência mais introvertida ou extrovertida, a gente vai precisar entender dessa linha aqui, ascendente meio do céu. Vocês conseguem ver que tem duas linhas mais fortes que dividem o mapa, né? A linha do ascendente, ó, que divide o mapa entre hemisfério superior e hemisfério inferior, e a linha... Na verdade, a gente vai precisar entender só da linha aqui do ascendente, porque é ela que divide mundo externo, que é essa polpa aqui de cima, e mundo privado, que é essa polpa aqui de baixo. Então, o Jung, perfeito. A gente, para entender introversão e extroversão, a gente já não vai calcular quanto que o Sol vale, quanto que Mercúrio vale, a gente só vai contar quantos planetas tem embaixo, quantos planetas tem em cima, tá? Então, aqui, ó, abaixo dessa linha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 planetas. Isso aqui não é planeta, tá, gente? É o nó do norte, isso aqui é outra coisa. Mas ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 planetas na parte inferior do mapa e 1, 2, 3, 4 planetas na parte superior. Então, a atitude que predomina a atitude introvertida. Perfeito. Tá? Era exatamente isso que eu queria ver, né? E aí você já explicou isso muito bem. E outra questão que eu queria ver, para ver se faz sentido, é porque quando a gente olha aqui para o mapa do Jung, a gente vê 2 signos de água na parte inferior. No caso, seria Câncer e Peixes. Tá, perfeito. Não é isso? Câncer e Peixe, né? E na parte lá de cima, só um de água, que é Escorpião. Né? Isso. Então, a posição, né? Onde estão esses signos na casa 6, tá? Câncer, não é isso? Isso, a casa 2, esse aqui, deixa eu dar um zoom, que é mais difícil de... Esse aqui já é astrologuês nível avançado intermediário. Para a gente saber qual é o signo que está banhando a nossa casa, as casas astrológicas, a gente precisa olhar para a entrada da casa, que a gente chama de cúspide. É como se fosse a porta de entrada de cada casa. Então, a cúspide da casa 1 é conhecida como ascendente. Está aqui no signo de Ar. Minha gatinha participou. A cúspide da casa 2, tá vendo? Vocês conseguem ver? É bem aqui, ó. A entrada da casa 2 é bem aqui. E quem tá banhando é o signo de Peixes. Tá, Evaldo? Você falou certo. Peixe está na casa 2, Câncer está na casa 6, que são os signos de água em casas de trabalho. Ou seja, outra dica, a gente já tem signos de água em casa de trabalho, quer dizer que o meu trabalho ele vai envolver cuidado, nutrição, vai abranger empatia, entendeu? E é muito interessante, outra coisa, que apesar dele ter o elemento água como função inferior, cadê as casas de água dele? Deixa eu ver. Ele tem uma casa de água que tem um planeta aqui dentro, ou seja, a vida, porque as casas astrológicas representam as circunstâncias da vida. Então, a vida, em algum momento, colocou ele em situações para viver a experiência água. Casa 8, é uma casa de água, né? Então, o mapa, ele tem um jeito de se auto-equilibrar. Eu também tenho pouca água por elemento, eu tenho pouquíssima água, mas eu tenho uma casa 12, que é outra casa relacionada ao elemento água, lotada.
Ou seja, eu tenho pouca habilidade com o elemento água, mas a vida me coloca em situações constantes onde eu preciso exercitar os meus sentimentos, os vínculos estreitos, a conexão. Então, é muito massa. Mas eu te interrompi, eu falei que eu me empolgo, e aí tu tem que voltar. Então, é só uma pergunta, uma dúvida para a gente ver se tem sentido. Então, Tá. Jung, com a função inferior dele, sentimento, uma vez que essa função inferior é trabalhada e transmutada em função transcendente, né? Certo. Essa configuração aqui do mapa indica que quando isso ocorrer, e ocorreu na vida do Jung, né? Isso ia gerar uma capacidade muito grande de entrar em contato com sentimentos profundos e de ajudar as pessoas a lidarem com sentimentos profundos. Por conta dessa configuração aqui de câncer na casa 6 e peixe na casa 2. Faz sentido isso ou estou viajando muito? Deixa eu ver se eu entendi primeiro a tua pergunta. Uhum. Tu está perguntando se o fato dele ter tido o elemento água como função inferior, isso, ou sentimento seja, inferior, né? Sentimento inferior. Ele teria somente uma dificuldade com a função inferior. Ok, ponto, né? Okay, como tantas outras pessoas têm dificuldade com a função inferior. Certo. Uma vez que ele trabalhou isso, e ele faz isso no confronto com o inconsciente, né? Ao confrontar o inconsciente dele e ao passar por um processo de autoconhecimento muito profundo, isso faz com que haja uma transmutação da função inferior que vira a função transcendente. Essa mudança faz com que ele tenha uma capacidade muito grande de cuidar de outras pessoas e de se relacionar com outras pessoas a partir do sentimento. Haja visto que câncer na casa 6 e peixes na casa 2. Eu nunca tinha assim, feito essa correlação tão bonita, né, como você fez agora. Para mim faz super sentido, mas eu até hoje nunca vi assim, nenhuma bibliografia essa relação direta, né? Mas para a gente faz muito sentido, tá? Tanto é, outra coisa assim que vai na mesma linha de raciocínio do curador ferido. Isso. O curador ferido tem um ponto, Felipe, que eu não trouxe aqui nesse mapa para não ficar também muita coisa, muita informação, mas existe o Quiron, né? Na astrologia, a gente olha para o Quiron. Depois eu vou descobrir onde é que o Jung tinha o Quiron dele, em qual signo, em qual casa, mas ali é onde a gente tem o Quiron, é onde a gente tem essa potência de virar um curador ferido, né? É muito massa. Eu tenho, acho que eu tenho, nem lembro, eu tenho na 6 também. Um signo de câncer, que é um elemento que eu tenho pouco, então é interessante. Mas o que eu ia falar, Evaldo, que vai na mesma linha de raciocínio que a sua, sobre a função inferior virar a função transcendente e isso acabar virando uma potência para a pessoa, né? Tem muito a ver isso com a casa 8, tá? A casa 8 e a casa 1, aqui para nós, para o nosso hemisfério, porque o Jung, ele, como esse mapa foi levantado para a Suíça, a distribuição das casas, ela fica um pouco diferente para a gente aqui, tá? Então, no nosso mapa, a cruz ela é mais retinha, ela não é tão deitada. De maneira que, para a gente, a casa 1 e a casa 8, elas fazem um ângulo tenso entre si. Representam quincúncio, que é um ângulo tenso. E a casa 1, ela tem a ver com a minha forma de estar no mundo, como eu normalmente, meu estilo, sabe? Minha vestimenta, minha forma de agir, a forma como eu me comporto tem muito a ver com a casa 1. E a casa 8, ela é a casa das crises, das mortes e renascimentos. Todo mundo tem uma casa 8, todo mundo em algum momento da vida chegou no fundo do poço e saiu de lá. Esse tema é representado pela casa 8. E a casa 8 sempre vai estar num signo que não tem nada a ver com o signo da casa 1. Justamente para a gente acessar uma qualidade, uma energia que não é natural, mas que é aquela qualidade, é aquela energia que vai resolver uma crise. Então, por exemplo, um ascendente em aquário é totalmente do contra. É uma pessoa, assim,
que tem um pensamento fora da caixa, que tem um pensamento inusitado, que enxerga além do seu tempo, que, enfim, tem a coisa da mente muito ativa, né? Tem é o elemento ar que está aí na casa 1. A pessoa se comporta aquarianamente, de forma fora da curva, e de forma racional, pensando, né? Elaborando, com mil e uma ideias. Mas o que é que vai acionar no momento de crise? É Virgem, o elemento terra. Ou seja, meu filho, saia do campo das ideias e vá para a prática. Entendeu? Vá, bote a mão na massa e faça acontecer. Separe o joio do trigo. Não fique só confabulando as ideias, mas virginianamente faça essa seleção do que está funcionando na sua vida, do que não está funcionando na sua vida, essa qualidade de virgem, né? E arregace as mangas e faça. Então, eu acho que a casa 8 também seria uma outra forma da gente entender essa função transcendente que só é acionada em momentos de crise. Entende? E aí a gente tem que acionar uma força que pra gente é assim, dificílima, né? Porque tá na casa 8, e a casa 8, ela é uma casa de crise. A gente só acessa, a casa 8 é o porão da nossa alma. Tudo que a gente tem dificuldade de acessar, de enxergar, vai para a casa 8. Mas é justamente lá que está o tesouro. É na função inferior, seria na função transcendente, que vira função transcendente, tem a ver com a casa 8. Eu acabei de fazer essa correlação aqui junto com o Evaldo, mas para mim faz super sentido. Perfeito, Carla. Então, assim, fazendo um link com aquilo que o Felipe trouxe no começo do nosso encontro de hoje, então a gente pode dizer que 50% da história tem a ver com o mapa astral. E o restante dos 50% tem a ver com aquilo que eu faço diante do meu mapa astral. Aí, Evaldo, vai ter a ver lá com a tua própria fala, do nível de consciência da pessoa, essa porcentagem vai variar, entendeu? Uhum. Eu, por exemplo, não sei se eu tenho 50% de autonomia, entendeu? Uhum. Mas eu estou trabalhando para isso, a gente trabalha para isso, né? Para ter esse equilíbrio de coautoria da nossa vida, né? Mas eu não tenho essa resposta assim tão pronta quanto eu gostaria. Isso é uma questão filosófica mesmo, assim. Mas, ou seja, quanto maior o autoconhecimento, maior a tua liberdade. Isso eu posso trazer assim como uma afirmação. Quanto maior o meu nível de conhecimento a respeito de mim mesma, eu vou aumentando aí, né, na porcentagem da direção da minha vida. Então, por isso que é importante a leitura do mapa astral, porque a partir dessa leitura a gente pode aprofundar o nosso nível de autoconhecimento, né? Perfeito. E não ficar refém, né, das forças que estão aí distribuídas. E aí não virar, por exemplo, Urano virar uma síndrome, né? Não virar um complexo autônomo. Então, à medida que a gente vai, né, olhando para o nosso mapa, entendendo a força de cada planeta em cada casa, a gente vai tendo mais chance de usar o planeta. E não ser usado por ele, mais ou menos isso, sabe? Por exemplo, né, na história do Jung, né, quando a gente olha aqui para o mapa dele, a gente vê aqui Saturno na casa do ascendente, onde tem Aquário, não é isso? Isso. Então, assim, uma hora ele iria ter que lidar com essa força da sombra, com essa força do inconsciente. Uma hora ou outra, ele seria chamado para isso, para lidar com essa força do inconsciente. Né? Até porque está em oposição direta com o Sol dele, né? Na verdade, com Urano. Com a 7? Com Urano, mas onde está o Sol também, né, na casa dele, né? Sim. Aqui o convite de um Saturno na casa 1 é para você assumir a sua autoridade, né? Saturno tem muito a ver com a nossa experiência de vida, não é à toa que é o deus do tempo. E experiência a gente adquire com o quê? Com tempo, com esforço, com dedicação, todas essas são qualidades de Saturno. E ele tendo esse Saturno na casa 1, ou seja, numa casa de identidade, a gente pode, né, entender que em algum momento da vida dele, ele ia ser chamado a incorporar, a atuar saturninamente, ou seja, ou agora está na hora de
dar lugar para o meu Saturno, assumir minha autoridade, de acordo com as experiências que eu tenho, experiências práticas, né, de vida. Então, de repente, virar uma referência. Geralmente, Saturno de casa 1, Saturno de casa 10, também é comum, pessoas que viram referência, né? Uhum. É muito Então, legal. Então, ou seja, estava configurado isso. Agora, como que ele ia passar por esse caminho, né? É que depende dele, como ele passa Depende por esse dele, caminho, né? depende de algum grau de livre-arbítrio que ele tem, né? Que aí Uhum. entra nessa questão que a gente trouxe lá no começo, mas é isso. Uma lua de casa 3, ó, essa lua de casa 3 ajuda imensamente todo mundo que trabalha com comunicação, com ensino, que a casa 3 é uma casa de ensino, e ele tem tanto um planeta que é conhecido não só como a mãe, mas como a pedagoga também. A lua é conhecido como a pedagoga, ou seja, ele consegue transmitir de forma mais didática e, ao mesmo tempo, com uma profundidade, porque tem Plutão aqui envolvido na casa 3 dele, né? Então, ele traz uma didática com profundidade. Por isso que, às vezes, é difícil ler um livro dele, né? Por isso que é difícil. Nossa Senhora. Tem isso, né? Então, é muito assunto, gente, para a gente explorar no mapa astral. Olha que a gente só tentou trazer os elementos relacionando isso com as funções psíquicas, né? Uhum. E é isso. Acho que eu vou abrir aqui para perguntas, para comentários, senão eu me estendo, eu me empolgo. Queria saber Muito se bom, Carla. Célia está querendo perguntar. É só assim, eu compreendi só um pouco. Tudo bem. E assim, quando eu falei naquela hora da falta do excesso, eu quero só deixar claro aqui que eu disse que estou em terapia, né, o Carla? E Sim, pessoal aí do grupo. E assim, o meu terapeuta, né, eu posso, assim, é uma pessoa que está aí no meio de nós, aí no grupo. Eu super recomendo, né, o Felipe, certo? Eu super recomendo, assim, que ele ajuda bem, sabe? Ele me sim. bota sempre, assim, no equilíbrio. Tem hora que ele fala de uma forma que eu sinto como um puxão de orelha. Aí eu me recuo, aí passo um dia pensando, né? Refletindo, Sim. depois eu volto e digo, não, é por aqui mesmo. Eu tenho que me trabalhar. Você sabe como é que eu estou fazendo um trabalho, assim, todo essa parte que é muito difícil, sabe? Sim, Mas eu estou conseguindo equilibrar, ou seja, se botar em resiliência, vamos dizer assim, né? sim. É difícil, né? O indivíduo se colocar em resiliência, não é assim? Mas eu estou fazendo o possível. Não de ser 100%, porque ninguém é, né? Jesus foi, na verdade. Mas eu estou me colocando. E sobre a aula, sabe, Carla, é muito boa, tá? Me deixou muito, assim, atenta. Eu preciso me aprofundar no assunto, porque está relacionado com a parte do sentimento, né? Sensação, Sim, intuição, com Jung, né? Que eu também sim. estou fazendo psicologia analítica, e eu sinto um pouco de dificuldade nessa parte, sabe? Mas essa aula, assim, ajudou um pouco. É Muito legal boa. tu reassistir, Célio, Uhum. reassistir, porque realmente é tanta informação, né? Mas assim, você tá no seu processo, provavelmente você está ativando aí sua casa 8, passando por um processo de renascimento, né? Visitando suas sombras, encontrando suas forças no seu mundo psíquico, privado. E qualquer dúvida, eu acho, se vocês quiserem, né? E aí eu vou abrir para todo mundo essa oportunidade de vocês tentarem calcular no mapa de vocês. Eu vou passar, depois a gente cria o grupo, eu passo o site, que é esse Astro.com, que é o mais confiável. Para isso, vocês vão precisar ter o horário, né, de nascimento de vocês certinho, se possível lá de acordo com a certidão de nascimento. Tentem calcular isso, se tiverem alguma dificuldade, me perguntem, que a gente faz esse estudo de grupo mesmo, né? Se vocês se identificaram com o resultado dos elementos, se tem a ver com as funções psíquicas de vocês, e a gente faz esse complemento, porque realmente é muita informação, e acho que um pouco de prática ajuda, né? A costurar. Muito bem. Parabéns pela aula, por tudo. Obrigada, muito obrigada Muito pela boa. participação. Levantou? Diga, Felipe, se levantou a mão.
Cara, primeiro eu queria agradecer a conversa aqui, foi muito bom. Gostei bastante, assim, dessa aproximação da astrologia com a psicologia analítica, acho que tem tudo a ver, né? E mais uma questão que durante a apresentação aqui, os comentários, acho que me apareceu, assim, eu queria, né, ver com vocês o que vocês acham. O meu signo é câncer, só que no meu mapa eu tenho muito fogo e ar, mais do que água, né? Aham. Mas a água é elevado mesmo, a sensação que a terra que é bem baixa, assim, né? Aham. É nóis. Eu sinto essa função inferior da sensação, da água, da falta de aterramento e tal, dentre outras coisas que tem no mapa, né? Porque é muito amplo, né? Não é só essas questões. E aí, quando você vê expondo, assim, né, a questão dos elementos, né, a falta, o excesso e tal, eu fui percebendo, assim, que eu tenho em todos, né, alguns excessos e algumas faltas. A ponto de eu até me questionar, será que eu tenho tanta falta em terra, assim, né, Aham. tanto excesso em fogo, né? Me pareceu, assim, na descrição, pareceu que era alguma coisa meio que equilibrada, assim, eu tenho um pouco de um e um pouco de outro. E aí Essa descrição, desculpa, Felipe, te interromper, só para entender, essa descrição dos elementos, tu fez a partir de um site, com consulta? Não, aqui, com você. Ah, tu acabou de fazer no teu? Não, esse da contagem dos elementos? Sim. Eu fiz uma consulta com uma astróloga, a gente fez uma mapa natal. Tá, E aí deu você isso. calculou os seus elementos, entendi. Eu não lembro quanto que deu, mas eu acho que deu um empate entre fogo e ar, Aham. e terra foi bem baixo, assim. Terra foi bem baixo, tá. Acho que foi 4, acho. E aí o Aham. resto foi distribuído lá, tal. E aí, durante a explicação tua aqui, eu fiquei nessa dúvida, assim, né? Até de ponto de me questionar, assim, com relação a essas contagens, né? E aí, o comentário que eu Evaldo, que eu achei que é interessante, que ele falou assim, que as faltas têm a ver com a função inferior, Aham. né? Tem alguma coisa a ver com a função inferior, né? Daquilo que te falta, né? Independente se é, em qual elemento é, né? E aí eu fiquei pensando, será que normalmente, né, a gente pensa assim, na função inferior é aquele elemento que nós temos menos. Mas será que nós podemos pensar na função inferior, naquilo que falta, independente de ser um elemento muito forte em nós? Digamos, eu sou fogo, mas tem um elemento, uma parte de fogo, tipo, da assertividade, que eu não tenho. Entendi. Será que isso tem a ver com a minha função inferior também? Porque não é, né? Porque normalmente a gente pensa na função inferior na Terra, por exemplo, no meu caso, né? Sim. Então eu fiquei pensando isso, não sei se vocês... Eu entendi sua pergunta e eu não tenho uma resposta para ela. Eu acho que eu vou ter que, assim, refletir, pensar no meu próprio mapa também, porque, por exemplo, eu tenho o elemento que eu tenho em excesso é fogo. Ou seja, teoricamente eu sou intuição, função principal. Mas tem algumas qualidades do fogo que eu não reconheço em mim. Por exemplo, não reconhecia, tá? Não reconhecia. Duras penas eu tô conquistando. Mas E aí eu acho que tem a ver com o processo de individuação, que tem a ver com o signo solar. Então, não tem eu não tenho uma resposta assim elaborada já para te dar, mas a gente pode pensar juntos nessa resposta. Se é que tem uma resposta, né? É nessa possibilidade, né? Nessa possibilidade. Talvez nem tudo seja tão certinho assim, né? Não, tá, gente? Não tentem não encaixotar isso tudo que acabou de ser ensinado, porque nunca foi a intenção nem de Jung e nem dos meus professores, é mais para a gente ter um norte e para a gente ter outras linguagens, sabe? Outras formas de falar, porque eu acho que isso ajuda tanto. A astrologia, ela me ajudou imensamente, porque ela dá nome para as coisas, sabe? A linguagem astrológica, ela acaba sendo muito complementar para a linguagem psicológica, né? Por isso que eu gosto de estudar, fazer essa correlação.
Mas não dá para fechar em caixa assim, tá? Tipo, o elemento inferior, o elemento que tem falta é obrigatoriamente a função inferior. A gente não fecha esse diagnóstico, digamos assim, tá? É mais uma compilação que vai dando norte, as coisas vão se casando, né? Mas nesse sentido. Patrícia também quer falar e Mônica também. Foi mesmo muito interessante este ponto que o Filipe trouxe, porque eu sou fogo, ainda não fiz os valores, mas imagino que seja fogo lá muito para cima. E também com extroversão ainda por cima, porque agora estive a ver o mapa, tenho não sei quantos planetas na parte de cima e tenho para aí 3 na parte de baixo, pronto, enfim. Mas isso são outros trabalhos. Mas quando o Filipe trouxe essa questão do fogo e da função inferior, e quando a Carla falou pronto, dos excessos e das faltas no fogo e depois passou para a terra, foi muito interessante. Eu fiz logo um link. A assertividade é uma coisa que eu não tenho no fogo, que já tem momentos da vida, mas que é a duras penas. E quando a Carla passou para a terra, como função inferior, houve 3 ou 4 coisas que falou no excesso que são imprescindíveis para que a assertividade do fogo seja feita, como, por exemplo, a persistência, o detalhe, o trabalho, o esforço, já não me lembro bem quais eram as palavras. E eu fiz logo esse link, que é a luz e a sombra, ou seja, não tenho essa parte, eu até tenho, mas eu sei quando não tenho, e quando eu não tenho, é quando me falta a terra para que aquela assertividade exista. Ou, sei lá, por exemplo, também outras coisas do fogo. Ou seja, está tudo ligado, não é? Está tudo ligado, sim. Porque, imagina, eu tenho a coragem do fogo, vamos supor, eu tenho a coragem do fogo. Eu tenho, eu confesso que eu tenho. Mas se eu não tiver um mínimo de perseverança da terra, aquilo ali vira fogo de palha, né? E aí a chama ela não se sustenta. Então, realmente, o ideal é que a gente consiga passear, né? Pelos elementos, pelas funções, que a gente faça uma troca saudável, uma alternância saudável. Mas se a gente estivesse nesse nível, eu acho que a gente não estava nesse planeta. É isso. E outra coisa que também me chamou muita atenção foi esta sacada do Jung de que nós não conseguimos, que uma das formas de chegar à função inferior é pelas as duas do meio, não é? E eu pensei um bocadinho, agora vou também estudar no Feng Shui, há um ciclo dos elementos, eu não sei se o Evaldo nos está a ouvir, mas não vale a pena acalmar o fogo, se calhar só com terra. É preciso também pôr um bocadinho de água e um bocadinho de ar. Não sei se... não é? E tem um ciclo, acho que os elementos andam uns atrás dos outros, não sei qual é que eu não tenho que ir ver, mas é isso, é muito bom. Obrigada. Eu que agradeço, muito bom, é isso mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? A Mônica foi... A Mônica. Sim, Carla, quando o Filipe estava a falar, eu estava a pensar, embora o que a Patrícia disse também faz todo o sentido, na questão das projeções, a gente tanto projeta o negativo como o positivo, há coisas que nós admiramos nos outros e que não encontramos em nós, mas que estão cá e estão no inconsciente. Até onde é que isso não tem uma relação com aquela questão que o Filipe estava a falar e que se está a desenvolver aqui, não é? São inconscientes para nós, não é? Sim. Eu admiro alguém que tem assertividade, mas eu não me vejo assim. Porquê é que eu não me vejo assim, não é? E o que é que eu posso fazer, como disse a Patrícia agora, o que é que eu posso acrescentar na minha vida para que isso seja reconhecido por mim, não é? Era mais nesse sentido, foi a relação que eu fiz com as projeções. Adorei, Carla. Quero o seu contacto, por favor, está bem? Porque eu só tenho mapa natal e quero fazer com alguém que realmente tenha a ver com aquilo que a gente fala aqui, não é? Como você disse, nem todos os professores têm a mesma linha de pensamento. Grata, muito grata. Eu que agradeço. Essa coisa que você falou da projeção, na astrologia, no mapa astral, é representado pela casa 7, né? Que é o outro. E olha só, o Jung, ele nasce com um sol de casa 8 não, de casa 7, tá, gente? Desculpa.
A casa 1 representa o eu e a casa 7 o outro. O outro é o meu espelho, né? Onde eu coloco as minhas projeções. Tanto é que é a casa dos casamentos, e é onde a gente mais tem projeção. E também a casa dos inimigos declarados, a casa 7, pouca gente sabe, mas também é a casa dos inimigos declarados, né? Então, porque tem muito das nossas projeções, né? Mas tem muito a aprender com a casa 7. E uma curiosidade, só para finalizar, né? Que ele veio a descobrir o brilho dele a partir dessa relação com o outro. Ele veio descobrir o fogo dele a partir das relações, principalmente relação 1 a 1, tá, gente? Porque tem 3 casas que representam as relações, a casa 3, casa 7 e casa 11. Só que a relação 1 a 1, olho no olho, é a casa 7. Tá? Então, é nesse tipo de relação que ele pôde construir o caminho dele, né, de individuação. E, por tabela, eu disse que onde está o sol é onde a gente veio viver a jornada do herói e, ao mesmo tempo, onde a gente veio iluminar. Então, o Jung, ele também veio iluminar nesse contato 1 a 1. Esse contato 1 a 1 terapêutico também tem muito a ver com casa 7. Então, é isso. É um mapa para a gente estudar bastante coisa ainda. Vou falar para o Evaldo, vou pedir para o Evaldo juntar os números, né, para a gente fazer esses estudos dos nossos mapas, ver se vocês entenderam, né, como calcula. Se dá, de repente, alguma diferença, Felipe, aí, né, no teu cálculo dos elementos, porque é outra referência que eu trouxe de pontuação. E é isso, gente. Brigadão, eu adorei, me empolguei, já são 11h30, mas é porque é um assunto que eu amo, ainda mais com gente disposta a ouvir, se interessando, interagindo. Obrigada pelas contribuições. Até as próximas. Cara, nós que agradecemos, né? Sim, estou muito feliz, né, com esse momento, né? Sim, muito conhecimento, muita troca, muita partilha. E eu queria já deixar o convite para que você possa fazer um curso, um mini curso, né, sobre astrologia aqui pelo Labirinto. Né? Já fica o convite para você se programar e ver uma data boa para você, para a gente ofertar esse curso, ok? Adoro. E deixa teus contatos, porque a aula vai ficar gravada, depois vamos colocar no canal do YouTube, né? Deixa aí, dizer teus contatos, é fácil te acha por onde? Instagram? Pronto, WhatsApp? basicamente Instagram, gente, eu vou escrever aqui na mensagem. Carla L. Rabelo. Ver se eu escrevi certo, Carla L. Rabelo, pronto, escrevi certo. Lá tem um link onde tanto eu apresento um pouquinho de como é a minha metodologia de trabalho, quanto o contato para marcar consulta, mas não é o mesmo contato pessoal, Evaldo, então vou pedir para tu pegar o meu número pessoal e, se a galera quiser ir topar, fazer esse grupo para a gente, né, ver o mapa de todo mundo, para eu calcular com todo mundo, fazer o estudo do mapinha de vocês. Perfeito. Vai ser a complementação aqui, estudo prático. Show de bola, show de bola. Muito obrigado, Carla, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Bom final de semana. Até a próxima. Obrigado, gente. Beijinho. Até a próxima. Obrigado. Obrigadão, gente. Acho que vem vindo.